A Alemanha que conhecemos hoje não nasceu pronta. Foi forjada no fogo de batalhas, dividida por séculos e reunida por sonhos de unidade. De tribos bárbaras enfrentando Roma a reinos medievais, impérios poderosos, ditaduras devastadoras e, finalmente, uma república moderna. Hoje, você vai atravessar 2000 anos de história para entender como esse povo, chamado de bárbaro pelos romanos, se tornou o motor econômico e político da Europa. Respira fundo, porque essa viagem vai da Idade Antiga até o século XXI. Os povos germânicos e o desafio a Roma. Muito antes de existir a palavra Alemanha, existiam os povos germânicos, tribo atrás de tribo, espalhados pelas florestas e rios do norte da Europa. Para os romanos, eram bárbaros, mas não eram apenas saqueadores. Tinham chefes eleitos, conselhos de guerreiros e um profundo respeito pela honra e pela lealdade tribal. O primeiro grande choque veio em 9 depois de Cristo, na Batalha da Floresta de Teutoburg. Um líder germânico chamado Arminius enganou os romanos, levando 3 legiões inteiras à destruição. Foi um massacre que mudou a história. Roma nunca mais tentou conquistar totalmente aquelas terras. E ali começava o mito. O povo germânico com uma muralha contra impérios estrangeiros. A Idade Média e o Sacro Império Romano-Germânico. Com a queda de Roma, as tribos germânicas se espalharam e criaram novos reinos, francos, saxões, lombardos. Mas foi em 962 d.C. que nasceu uma ideia que marcaria a identidade alemã por séculos: o Sacro Império Romano-Germânico. Otto I foi coroado imperador em Roma, mas sua base estava no coração da Alemanha. Era um império sacro, porque tinha a bênção da Igreja; romano, porque dizia herdar a glória de Roma; e germânico, porque seus príncipes e exércitos vinham das terras germânicas. Mas, atenção, não era um império unificado. Era uma colcha de retalhos de centenas de reinos, ducados e cidades livres. Cada príncipe tinha suas próprias tropas e leis. O imperador, na prática, precisava negociar sempre com seus vassalos. Essa divisão seria uma marca da Alemanha até o século XIX. A Reforma Protestante e as guerras de religião. No século XVI, um monge alemão mudou o rumo da Europa, Martinho Lutero. Em 1517, ele pregou suas 95 teses contra os abusos da Igreja em Wittenberg. Isso incendiou o continente. Nascia a Reforma Protestante. E a Alemanha estava no centro do conflito. As cidades se dividiram. Algumas abraçaram o luteranismo, outras permaneceram católicas. O resultado? Um século de guerras religiosas que culminaram na Guerra dos 30 Anos, 1618-1648. Essa guerra foi devastadora. Vilas destruídas, fome, epidemias. Algumas regiões alemãs perderam até 40% da população. O Tratado de Westfália trouxe a paz, mas também deixou claro: a Alemanha era um mosaico de estados autônomos, sem unidade nacional. A ascensão da Prússia. No meio desse caos, uma nova potência começou a surgir: a Prússia, um estado militarizado, disciplinado, liderado pela dinastia Hohenzollern. Sob Frederico o Grande, a Prússia conquistou territórios, venceu guerras contra austríacos e franceses e transformou Berlim em um novo centro de poder. Enquanto o Sacro Império continuava dividido, a Prússia mostrava que a força militar poderia ser o caminho para unificar os germânicos. Napoleão e o nascimento do nacionalismo alemão. No início do século XIX,
Napoleão Bonaparte varreu a Europa. Ele destruiu o Sacro Império em 1806 e criou a Confederação do Reno, sob influência francesa. Mas a dominação napoleônica teve um efeito inesperado. Despertou um nacionalismo alemão. Intelectuais, poetas e estudantes começaram a sonhar com uma Alemanha unida, que não fosse um joguete nas mãos da França ou da Áustria. Após a queda de Napoleão, o Congresso de Viena criou a Confederação Germânica. Mas, mais uma vez, era apenas uma liga frouxa de estados independentes. O sonho da unificação. Durante o século XIX, esse sonho cresceu. Revoluções estouraram em 1848, exigindo liberdade, constituições e unificação, mas foram esmagadas. O caminho para a unidade viria de outra forma: a força militar da Prússia. Bismarck e o Império Alemão. O grande arquiteto da unificação foi Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Com astúcia política e guerras calculadas, ele uniu os estados alemães sob liderança prussiana. Em 1864, venceu a Dinamarca. Em 1866, derrotou a Áustria. Em 1870, esmagou a França na Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, em plena Galeria dos Espelhos de Versalhes, o rei da Prússia foi coroado Kaiser Guilherme I, imperador da Alemanha. Nascia o Império Alemão. Agora os alemães tinham um Estado nacional unificado, poderoso, industrializado e com ambições globais. A Primeira Guerra Mundial. O novo império cresceu rápido. Em poucas décadas, a Alemanha se tornou líder em ciência, indústria e tecnologia, mas também entrou em choque com as potências tradicionais: França, Reino Unido e Rússia. O estopim veio em 1914, com o assassinato do arquiduque austríaco em Sarajevo. A Alemanha entrou em guerra ao lado da Áustria-Hungria contra praticamente toda a Europa. A Primeira Guerra Mundial foi brutal. Trincheiras, gás venenoso, milhões de mortos. Em 1918, derrotada e exausta, a Alemanha pediu armistício. O Tratado de Versalhes a humilhou, perdeu territórios, colônias, teve que pagar indenizações gigantescas e reduzir seu exército. Esse ressentimento seria o combustível para a próxima tragédia: a ascensão de Hitler e o nazismo. Nos anos 1920, a República de Weimar tentou construir uma democracia, mas a crise econômica, a hiperinflação e a Grande Depressão abriram espaço para extremismos. Foi aí que surgiu Adolf Hitler e o Partido Nazista. Prometendo restaurar a grandeza da Alemanha, Hitler chegou ao poder em 1933. Logo instalou uma ditadura totalitária, perseguiu judeus, opositores e minorias e preparou o país para a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia. A Europa mergulhou na Segunda Guerra Mundial. A Wehrmacht parecia invencível. Conquistou a França em semanas, avançou pela União Soviética, dominou boa parte da Europa. Mas a guerra virou contra a Alemanha após 1942. Stalingrado, o desembarque na Normandia, os bombardeios aliados, tudo levou ao colapso. Em 1945, Berlim caiu. Hitler se suicidou em seu bunker e o país ficou em ruínas. A Alemanha dividida. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Logo virou palco da Guerra Fria. No oeste, nasceu a República Federal da Alemanha, RFD, capitalista e democrática. No oeste, a República Democrática Alemã, RAD, comunista e sob influência soviética. O símbolo máximo dessa divisão foi o Muro de Berlim. O milagre econômico. Mesmo com a destruição,
a Alemanha Ocidental viveu um milagre econômico nos anos 1950 e 1960. Com a ajuda do Plano Marshall e reformas internas, se tornou a maior economia da Europa. Enquanto isso, a Alemanha Oriental sofria com repressão política e economia fraca. A queda do muro e a reunificação. Em 1989, protestos em massa e a crise do bloco soviético levaram à queda do Muro de Berlim. O mundo assistiu incrédulo à cena de alemães do leste e do oeste se abraçando sobre os descombros do muro. Em 1990, a Alemanha foi reunificada. Pela primeira vez em décadas, o país era um só novamente. Hoje, a Alemanha é a maior potência econômica da Europa, líder da União Europeia e um dos países mais influentes do planeta. Sua história é marcada por glórias e sofrimentos, unificações e divisões, guerras e reconstruções. Dos povos germânicos que derrotaram Roma ao moderno Estado democrático, a Alemanha percorreu uma das jornadas mais dramáticas da humanidade. Essa é a história completa da Alemanha. Um povo que foi chamado de bárbaro, que dividiu o continente em guerras, mas também o reconstruiu e ajudou a moldar o mundo moderno.